Fala, gente, tudo bem? Como é que você tá? Você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente tá aqui no Rema Podcast. Esse Rema Podcast está sendo gravado durante o Festival Rema de janeiro de 2024. É importante falar isso, que a gente está gravando vários, aí vai postando, só para o pessoal saber que a temporada do Festival Rema é uma parceria da Companhia Rema e da Regar. Então vamos explicar. Festival Rema é o congresso que acontece todo mês de janeiro em Goiânia, que a gente está tão acostumado e esquece que algumas pessoas podem não saber. O Rema é uma das companhias que faz parte e a Regar é uma rede, é a rede global de artes, que é a nossa rede de conexão, é a nossa rede de motivação, de amizade, para a gente estar mobilizando os artistas aí em todo o país e em alguns outros países também. Hoje a gente vai estar falando sobre a influência digital, as artes nas mídias digitais e assuntos nessa área. Eu estou aqui com 3 convidados. Tá a Alana, que é do Rio de Janeiro, que é designer, professor de educação física. O que mais, Alana? Casada há 16 anos. Uau, 16 anos, que legal. E ela tem os projetos, a gente vai estar falando disso. A gente está aqui também com a Lu Vidança, que é uma influencer, mais de 175 mil seguidores nas redes sociais, topíssimo, maravilhoso isso, Alana. A Alana é do interior de São Paulo, né? Tá em São... Lu Vidança. Volta, eu falei Alana o tempo todo, Lu? Não, a primeira foi Lu. Lu Vidança, esquece. Onde eu falei Alana, ouça Lu. Lu Vidança. Corrige. Ela é ali do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. Isso. E ela vive nessa vibe mesmo, escritora e fazendo os vídeos, que é muito legal. Irmão, fala o seu currículo. Seu currículo é grande, não decorei não. Isso aqui a gente tá com o Guilherme de São Paulo também. E aí, ele é ator. Sou ator formado, trabalhei com Antunes Filho, trabalhei com Lee Taylor, que até aqui é de Goiânia, um ator famoso daqui de Goiânia. Também tem uma série na Netflix. Qual série? Fala o nome. Chama Onisciente. Tá aí, dá uma gugada, um like no canal. Mas enfim, tem uma série, tem vários curtas e tô lançando agora, esse ano, um longa-metragem com a Brasil Paralelo. Legal. Eu quero falar dos nossos patrocinadores. Caramba, hein? Já começamos com o patrocinador. Então, a gente tem 2 patrocinadores. Um é o curso de bacharel. A gente fez uma sociedade com uma faculdade da Flórida e a gente lançou um curso, um bacharel em teologia com habilitação em dança, o que é muito legal. E amanhã, no futuro, a gente vai ter teatro também. A gente quer também trazer a habilitação de teatro. É um projeto a gente já está trabalhando. Então, é a FLMU, que é a Florida Leadership University Ministry. Então, é uma universidade da Flórida e as aulas são online. Depois você pode acessar as redes sociais aí do Rema e você vai ver. E também a gente tem aí o patrocínio dos Estúdios Fábrica, que é a galera que está produzindo aqui, o Jorge, sócio dele, que estão produzindo. @Estúdios Fábrica, você vai conhecer a produtora deles, que é quem está filmando e gravando a gente aqui. Gente, eu queria conversar fazendo 1 ou 2 perguntas para vocês 3 responderem, tá? Alana, Lu, Guilherme. Como que vocês conheceram Jesus? Como é que Jesus entrou na vida de vocês e na casa de vocês? Ladies first. Ladies first. Boa, isso é um migué bom, né? Nossa, adoro esse migué. Vai, Alana. Fala aí, Alana. Então, na verdade, algumas primas da minha família conheceram Jesus. Então, eu já tinha ouvido falar, né, da existência. Não cresci numa família mística, mas não cristã. Uhum. E em torno lá dos 20 anos, eu conheci meu marido. Na época ele também não era cristão, mas ele estava frequentando uma igreja cristã. E ali a gente se conheceu, só que a cada passo ele foi se firmando e entendendo que era aquilo que ele queria. E foi até engraçado porque ele foi acompanhar um amigo, ele ia para a igreja para acompanhar esse amigo que tinha uma namorada na igreja. E o amigo chamava ele para ficar conversando enquanto a namorada estava na igreja. Passar tempo, né? Meu marido ficava ouvindo a mensagem e se interessou. E meu marido acabou ficando. E aí quando a gente se conheceu, não era cristã, na verdade eu era bem da balada, bem baladeira, assim. Do tuntes. Mas ele foi insistindo e ele começou a orar ao Senhor e falou: Senhor, eu quero firmar nesse caminho. E quero firmar com a Alana também. Só que essa moça, ela não quer nada com o Senhor. Olha aí. E aí ele começou a falar com Deus, assim, ou ela tem o coração transformado, ou a gente vai ter que terminar o relacionamento. E aí, sobrenaturalmente,
num domingo. Ele sempre ia à igreja sozinho no domingo e depois passava na minha casa, onde eu falei pra ele, olha, hoje eu vou pra igreja. Aí ele achou estranho, né? Legal. Tipo assim, como assim? Nesse dia ele tinha uma moto na época ele tinha 20, ele tinha 23 anos, e aí choveu muito nesse dia, nós chegamos na igreja ensopados. Mas foram, né? Mas Fomos assistir o culto em pé, com a jaqueta pingando. E ali foi assim o início, né? Legal. Não foi um encontro, mas foi a partir dali que eu comecei a ouvir de Jesus. Depois a gente teve que ir para uma outra igreja, porque ele falava que a igreja que a gente foi era muito parada, eu era muito agitada. E nessa outra igreja, que era uma igreja batista, renovada, ali eu entreguei minha vida para Cristo radicalmente. Que legal. Muito bom, muito bom. Posicionamento sério dele, né? Sim. Já sim. começa até sendo bom pra ela como mulher. Eu falei, cara, tô com um cara sério, né? Com certeza. Se o cara botou ela, falou, Deus, parede, eu quero né? o Senhor. Não, muito legal, muito Sim. legal. E você, Lu, fala pra nós, como foi o teu encontro com Cristo aí? Eu conheci a igreja aos 7 anos de idade, porque meu pai se converteu, eu tinha essa idade, né? E ele nos levava, eu e Legal. meus irmãos, para a igreja. E a gente só ia com o nosso pai. Ia pra escolinha, e me batizei com 12 anos na igreja. E sua mãe? Minha mãe junto, Ah, tá. a família junto. Ah, tá. Né? Mas eu fui mesmo entregar minha vida para Jesus aos 14, em uma outra igreja, Uhum. presbiteriana. Olha. Foi lá que meu pai se converteu na quadrangular, depois fomos para a presbiteriana. Na época eu não gostei nem um pouquinho de ter mudado de igreja. Claro, claro. Eu perdi todos Amigos os e meus tal, amigos claro. de É. infância e tal, mas era lá que Deus nos queria e foi lá que o Senhor alcançou meu coração de que legal, fato. né? Aí eu passei a entender realmente, né, o plano de salvação e que eu precisava mesmo entregar minha vida para Jesus aos 14 anos. De lá para cá, Firme. firme. E você conheceu seu esposo na igreja? Conheci, meu esposo tinha uma banda gospel, baterista, Ah. chamava Doxia e era a banda mais famosa da cidade. Presbiteriana. Batista. Batista. E aí eu vi ele pela primeira vez quando eu fui no culto gospel da Igreja Batista, Aham. que na minha igreja não tinha. E eu sempre gostei de dançar. Eu e as minhas amigas faziam passinhos dos anos 80. Claro, já fiz muito, que No ninguém, culto de graças a Deus, não jovem. tem filmado. Nessa época não tinha celular. Então, esse mico eu só falei, acredite quem quiser. Não, eu batia cabelo no kadosh. Uau. Cristo faz Cristo a faz- cabeça. Faz a Eu era cabeça, Cristo faz a cabeça e o coração. Mas vocês são muito novinhos. Eu tinha cabelão. Muito legal, muito entendeu? legal. E aí juntamos em 4 meninas da presbiteriana, num sábado, vamos pro culto da Batista, que lá tem banda gospel. Domingo volta pra escola dominical de manhã. É. Cheguei lá na Batista, gospel, eles tocavam Oficina G3, Entendi, Resgate, fizeram- Fruto, tal. É. E a gente curtia isso na época, né? Cheguei, dei de cara o baterista lá na frente, pá. Falei, Ixi. nossa, esse baterista é bonitinho, O baterista né? toca bem, hein? Esse baterista é bonitinho. Que legal. E aí a gente começou naquela paquera, onde ele foi tocar na minha igreja e Ah, aquele aquela intercâmbio. coisa. Tocou o coração dela. Tocou o coração. É. Trocadilho E aí ridículo. foi assim que eu fui pra Batista. Que legal. Né? Meu pai era presbítero e eu comecei a namorar com o Robson, que é meu marido. A gente fez 25 anos no ano passado de casamento. E comecei a namorar com ele, fui pra Batista e fiquei uns 25 anos por lá. Mas, que legal. Muito bom, muito massa. bom. E você, Guilherme? Vamos lá, eu não venho de uma família cristã, sim, venho de uma família cristã católica, né? Então, Aham. aquela praticante que não é a igreja, e metade da minha família é espírita. Eu venho de uma cidade muito espírita, que é Uberaba, que é a cidade do Chico Xavier. Chico Xavier, exatamente, exato. é. Minha família serviu no centro dele, enfim. Só que quando eu tinha 12 anos, os meus pais se separaram. E foi a pior situação de litígio, a pior situação de briga de separação da minha cidade, assim. Teve 20 mil páginas de processo. E isso me afetou muito, muito, muito. Eu entrei numa depressão, tinha 12 anos, não sabia nem direito o que era a vida, mas comecei a ficar muito deprê, só dormia, enfim. E até que uma tia minha, que era uma tia-avó de Ribeirão Preto, veio me visitar e falou assim, você tá precisando de um cara. Eu falei, que cara é esse? Não tô precisando de ninguém. Mas que sacada sensacional dela, né? então. Tia-avó mandar essa, moderninha, né? É, Não, mas é muito estratégia. legal. Aí ela me né? levou numa metodista. Aham. Porque eu nem sabia, na minha família, meu bisavô era metodista. Quando veio pra Uberaba e casou com a minha bisavó, virou espírito. Uma história assim. É. Mas enfim. E aí me levou pra metodista e eu comecei a gostar. Ué, interessante. Mas eu não sei se eu posso falar que eu me converti, entreguei minha vida pra Jesus nessa época. Porque sabe quando você vai, você começa a gostar e começa a se envolver na igreja, enfim.
mas ainda parece que o coração não estava entendendo as doutrinas, não estava entendendo a doutrina da graça, ou o que era Jesus. Eu lembro que assim, o momento que eu tenho mais claro, não foi nenhum apelo nem nada, foi quando eu estava depois, uns 3 anos depois, numa outra igreja, e aí um pastor virou e falou assim, porque vocês sabem, Jesus é Deus, né? E aí eu parei e falei assim, não, Jesus é Deus? Não, Jesus é um espírito evoluído. Jesus é meu irmão mais velho, Jesus não é Deus. Não, Jesus é Deus. E aí ele foi pregando pra mim, João 1. Aí ele fez um plano da salvação ali. Cara, naquilo, quando fez aquilo, eu falei, gente... As informações se encaixaram, né? Eu falei, Deus veio aqui na Terra, em homem. Top. E Deus morreu. Cara, e Deus ressuscitou. Aí eu falei, caramba. Aí depois disso... E aí tem uma coisa muito louca. Isso é um espírito evoluído. Isso é um espírito evoluído. Isso vai além. E aí, assim, isso me ajudou muito no teatro, que eu já fazia teatro antes, entender o que eu queria, o meu propósito. O teatro veio como uma muleta ali nesse processo. Legal isso. Ele veio muito me ajudar na separação dos meus pais, mas ele não era suficiente. Claro. Jesus Cristo foi suficiente. Muito legal, que legal. Bom demais, bom demais. Como a gente está aqui nesse ambiente de artes, inclusive quero falar para quem está ouvindo, de repente ouvir uns barulhos, ouvir uns movimentos, é que a gente está gravando aqui dentro do ambiente onde está rolando, né, nesse momento, começaram os grupos de interesse, daqui a pouco umas aulas. Então, e vocês todos são envolvidos com arte. Nós estamos falando agora de mídia, dessas coisas assim. Mas como que vocês fizeram essa conexão aí? Vocês encontraram Cristo em algum momento da vida de vocês e vocês são artistas, porque o artista é uma pessoa diferente. Por isso que ele é artista, né? É raríssimo você ver um artista que é contador. Porque o contador é aquela pessoa ali mais... Inclusive, sou horrível em finanças. Não, de forma geral, os artistas precisam de ajuda para organizar essa parte. Isso aí, a gente que convive com artistas sabe disso. É uma alma selvagem, é uma parada assim. Por isso que é artista. O que o contador vai ver na planilha preto e branco, o artista vê colorido e em movimento, entendeu? Então não tem condições. Então como foi que vocês fizeram essa conexão aí na vida de cada um da arte e de Jesus? Como que você encontrou a arte, no seu caso, design, essas paradas? Fala pra nós mais ou menos desse outro momento aí. Alana. Então, depois que eu me converti, né, eu tava nessa igreja batista e lá eu reencontrei um amigo que eu conhecia, né, o termo que não é muito bom, né, no mundão que a gente fala, e a gente se reencontrou e ele também tinha se convertido e ele era líder de um grupo de palhaçaria nessa igreja. E nós éramos muito amigos e a gente se reencontrou. E aí eu apresentei meu marido para ele me apresentou a esposa dele. E ele falou, olha, vem aqui segunda-feira, a gente tem uma reunião e tal, vai ser muito legal. Vou saber que você estava aqui nessa igreja. E a gente, tudo bem, só que a gente achou que era uma reunião de comunhão, assim, né, a princípio, né, uma reunião normal. Quando a gente chegou, ele falou, olha, gente, eu quero apresentar os novos 2 integrantes do ministério. Sério? Que golpe, irmão! Eu olhei pra ele, eu falei, não acredito. Eu, assim, primeiro porque, assim, não parece, mas eu sou bem tímida e muito reservada. Meu marido é 1000 vezes pior nesse sentido. É mesmo? Ele é mais introspectivo? Ele gosta de conversar, mas com pessoas que ele já tem uma conversa. E aí a gente ficou assim, olhando pra cara dele, mas na hora a gente quis ser educado, claro. Só rimos e acenamos igual aquele desenho. Depois eu falei, cara, você tá louco? Né? Gente, novo convertido, a gente não sabe nada, ele sabe nada de arte. Falou, não. Eu falei que vocês não precisam fazer nada, vocês vêm pra cá pra ajudar. Né? Às vezes você precisa de alguma coisa. Tudo bem. Então, assim, carrega a mala, dá um toque. Então a gente fazia tudo, cenário e tal. Aí lá no Rio de Janeiro, nós temos muitas comunidades e muitas comunidades carentes, favelas, né, que a gente chama. E aí nós tivemos uma ação, esse ministério, numa... Mas era palhaço. Só palhaço. Numa favela no Rio de Janeiro. E aí quando a gente chegou lá, faltou 2 integrantes. Que coincidência, né? E aí ele falou, cara, vocês vão ter que fazer... Improviso. Vocês vão... Nossa, você não tem como... Não tem... Ele falou, cara, não faz... Eu lembro, o nome da peça era Caça-Fantasmas, uma coisa assim, que fazia 2 demônios e os palhaços eram meio que os caça-fantasmas. Era uma coisa assim. Nossa, ali a gente foi a primeira vez assim que a gente fez sem a pequena máscara, né, que a gente chama, do palhaço. A gente atuou a primeira vez para um público. Aí tudo bem, encerrou ali, cobrimos ali aquela necessidade, pagamos o preço e tal, voltando e falou, pronto, encerrou, né?
Aí ele, muito estrategicamente, falou assim, olha, gente, eu comecei a ajudar ele numa casa para meninas, um abrigo de recuperação, né, de drogas. E ele falou, olha, tem uma menina que ela vai fazer 15 anos e ela tá tão deteriorada pela droga que ela não ela é igual uma criança de 5 anos, ela cresceu no meio da droga. E eu queria muito fazer um aniversário para ela e ela nunca viu palhaço. Poxa, vocês podiam, vocês estão acompanhando, porque a gente acompanhava as aulas, a gente fazia os ensaios, a gente só não atuava, porque era uma regra do Ministério. Tem como vocês, por favor, fazer comigo? Aí ele apelou, né? Porque a história da menina não tinha como se negar. Imagina. Aí a gente, não, tudo bem. Se vocês negassem, era muita maldade, Muita maldade, né? Que coração é esse, né? E aí arrumou uma peruca muito doida pro meu marido, parecia um papagaio, assim. E nós compramos um bolo e nós entramos, né, e fizemos a surpresa para ela. Naquele momento, assim... Aí vocês se quebraram também. Foi inesquecível, porque ver aquela adolescente de 15 anos que já cresceu de uma mãe drogada, tanto que ela ia e vinha, porque ela ficava perambulando procurando a mãe. Então, naquele momento, para a gente fazer uma festa de 15 anos para uma adolescente, a gente entendeu qual era a função do palhaço. Porque a gente não entende muitas coisas e a gente acha que o palhaço, na sua raiz, né, primeiro que originalmente ele não é nem para criança, mas ele tem uma função social mesmo, né, de trazer o outro para perto. O palhaço, né? ele tem a capacidade de falar as verdades fazendo graça, né? Sim, sim. Ele é bem essa figura aí, né? Do bobo da corte ali, mas que ele jogava as alfinetadas ali. Desde a Idade Média, se a gente for ver, assim, teoricamente, ele vem para expurgar, né, o sentimento do povo. Então ele falava pro rei de uma forma muito mais assim. Que não seria punido, mas a mensagem era lançada. É fantástico, se você for pensar no palhaço, você pode falar o que quiser. Desde o mais engraçado ao mais dramático, né? Trágico. E tem esse lugar de acesso, né? Porque hoje a parte do teatro já está bem mais acessível, mas antigamente tinha a ideia de quarta parede, assim, né? E o palhaço... Explica a expressão quarta parede. Então, é essa separação entre público, e plateia, né? Público e ator, né? E artista. E o palhaço tem essa coisa do toque, do olhar, né? E ali a gente entendeu, quando viu aquelas crianças, assim, abraçar a gente, tocar nos nossos pés, tipo assim, querer tocar no nariz. E ali a gente foi abraçado pela arte. Não foi fácil, porque foi um conflito muito grande. Primeiro porque o palhaço expõe aquilo que você quer esconder, né? Porque o palhaço não é um personagem, ele é você num outro estado. Por mais que você queira que seja um personagem, ele não é. Você acaba trazendo ali a sua alma ali. Com palhaçada, né? Essa que mas esse que é o grande lance. Sim, esse é porque o jogo, você não, mas eu não sou assim, cara. Você só né? Então tanto que você for observar o meu marido, ele é super reservado, mas o palhaço dele é outro ser, assim, né? Então ali a gente foi abraçado e começou uma caminhada, né? Que aí a gente foi depois pro teatro. Tá, mas só entender. Antes você já fazia algo parecido? Nada Nem com de arte, nada de arte. Nada com arte, só arte plástica na escola. Então que legal, que legal. Você é formado em design. Sou formada, mas aí foi depois também. Design Tudo gráfico. nasceu depois, design gráfico. Depois da conversão. Depois da conversão. Que legal, que legal. Então foi um outro nascimento, não foi uma conexão aí, né? Eu tava falando esses dias para minhas filhas. A igreja, ela forma a gente demais. Ela dá olha, você aprende a falar, você aprende a tocar, você aprende a se relacionar. A igreja evangélica, ela dá esse... é só ver boa parte dos músicos que a gente tem da cultura pop, da cultura brasileira, vieram de... É isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu? Não, e ela tem o palco pra quem quer cantar, pra quem quer dançar. Em outros lugares você não vai ter uma estrutura dessa. Né? Então a igreja, ela é muito boa nesse aspecto. Lu, e você? Como que foi esse encontro aí com redes sociais, descobrir esse universo? O livro veio depois, o livro veio antes, como é que foi? Veio depois. Depois? Eu sempre gostei de dançar, pastor. Dançava desde criança, inclusive menudo. Lu, eu acho que tem certos comentários que a gente não precisa fazer, porque eles nem sabem o que nós estamos falando. Não, isso eu sei. Eu tô sendo menudo. Você nunca dançou Não Se Reprima? É a que eu mais dançava. Claro, acho que todo mundo dançava, Não Se Reprima. E Balão Mágico. Balão Mágico. Na minha época também. E aí meu pai se converteu, né? Eu tinha 7 anos. E aí foi tudo proibido.
Né? Naquela época era proibido Dependendo dançar da na igreja que você tá. Não, igreja. não existia na igreja. Na igreja não existia. Década de 80, aí você tá falando? Ou 90? É. A dança começou na igreja timidamente na década de 90, né? Timidamente. Timidamente, O Rema é. começou em 90, década de 90, 90, 30 anos. Mas o Rema começou a dançar porque o nosso pastor na época foi em Israel, viu dança e falou, eu quero dança na igreja. Porque a Luciana, a Adriana, as pastoras, falaram, não tem como. Ele falou, tem, eu vi, eu fui, eu quero. E ele foi fazer uma reforma na igreja e ele construiu o palco e um palco mais baixo pra dança. Olha. exclusivo. Muito louco, muito inovador. E aí trouxemos a bailarina lá de Israel, que era uma irmã de Brasília, e ela deu um seminário, ela dança só balé. Foi quando a Mente dele. mente da gente, delas abriu. Porque o Rema, ele era uma equipe igual... Bom, primeiro que o Rema, ele era um time de vôlei. Que a gente marcava jogo para evangelizar. Tinha que evangelizar, inclusive, antes do jogo, né, irmão? Porque se ganhasse feio ou perdesse... Aí, um missionário da Jocum, que estava na nossa igreja, a gente tem uma festa religiosa aqui em Goiás, e ele falou, vamos montar uma equipe de evangelismo. Depois da festa, a gente volta a jogar vôlei. Nunca mais jogar vôlei. E aí, mas era tipo Jocum, aquelas coisas de pantomima, de ir pra rua evangelizar. Foi depois que Deus foi ampliando a visão. Nossa igreja local, na época, chegou a ter 12 ou 14 equipes. Nossa. E o festival nasceu para capacitar essas equipes. Que loucura. Olha só. Que era só para a igreja local, que era uma igreja grande. E chamava Evangelizando com Arte, que era um seminário de arte para capacitar as 10, As 12, equipes da 14 própria equipes que igreja. tinha da igreja. E aí foi quando começaram a vir outras, e hoje a gente vive essa rede nacional e com algumas coisas internacionais. e outras nações. Mas década de 90, timidamente e com muita barreira. Com muita barreira. Sim. Aí depois eu fui ter contato com dança novamente em 2001. Aham. Que eu fui pra gravação do Preciso de Ti, lá em BH, no Diante do Trono, Sim. que também foi Que tinha o Mudança, né? Que era a equipe da Isabel Coimbra, exato. E eu fui pra lá, já casada, com o Robson, e eu vi a primeira vez que eu vi a dança em forma de adoração. Legal. E quando eu vi aquilo, meu coração queimou, meu olho brilhou, Você falei, encontrou Senhor, sua tribo, né? é isso que eu quero fazer pra ti. E eu legal. voltei para Rio Preto dessa gravação, já com isso no coração. Cheguei na igreja, pedi pro pastor, fundei o ministério. Uau! E ali nós Mas começamos. você tinha em conhecimento técnico de dança? Nenhum. Nada, era só Era a dança... natural. A dança natural. Entendi. Nós fazíamos na época muito dança teatro, né? Sim, Com sim. gestos, Sim. cenas teatrais e um pouquinho de passo. O que é legal porque demais, porque fala muito, né? demais. É. E as pessoas eram muito tocadas, as pessoas Exato. choravam, eram tocadas pelo Espírito Santo, vinham falar com a gente depois, né, de cada ministração. E isso nos motivava a continuar, mesmo na simplicidade. E naquela época não tinha o que tem hoje, a estrutura, o Não, recurso. escola de dança cristã. Não tinha. Balé era só para criancinha. É verdade, não tinha aula verdade, para adulto, né? Não tinha YouTube. Eu era líder do ministério e eu ficava ansiosa por cada fita de vídeo do Diante do Trono, Nossa. uma vez por ano, Pra poder... para ver pequenos segundos das Da meninas do dança Mudança. que aparecia, olha isso. Isso. E esse era o nosso conteúdo anual de dança, Que louco, porque a gente não hein? tinha acesso. Que louco. Depois de 10 anos no ministério, que Deus me pediu a técnica e Ele abriu as portas. Eu não tinha nem dinheiro para fazer aula. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu já tinha 34 anos nessa época. Hoje eu tenho 47. Que é fora da época. Já né? é fora. Que começa a dançar criança, começa a Sim, dançar sim. novo, né? Sim. Então, tudo estava contra, né? Mas eu obedeci. Falei, Senhor, eis-me aqui. Mas também eu não tenho como pagar. Na época eu já tinha algumas aulas para adultos, mas mais de R$100, né? E a gente com uma renda familiar bem assim... Restrita, na medida certa justa, para tudo, justa, não podia tirar. Eu falei, mas eu não tenho condição de pagar uma aula. Vou contar um testemunho aqui agora para você que trabalha com artes, né? E fala para Deus, eis-me aqui, mas eu não tenho condição de me capacitar. Quer se capacitar, mas não tem. Só diga eis-me aqui. Foi isso que eu falei para Deus. E um dia eu estava num culto de oração batista. Imagina o culto de oração Igreja Batista. Batista Poucas pessoas. Tradicional, mais silencioso. Era uma tradicional da convenção batista mesmo, só que na liturgia um pouco mais avivada, Certo. né? Nos louvores, na dança e tal.
Mas o culto com 20 pessoas aproximadamente, um culto bem acústico, não tinha nada ligado, instrumento ligado, o Ministério de Louvor não estava só a pessoa que ia tocar o violão e cantar e os irmãos na roda de oração ali. Culto bem simples. E Deus começou a colocar no meu coração, adora com dança, adora com dança. E ninguém nunca tinha adorado com dança num culto de oração ali, né? E eu cheguei no pastor, pedi, porque era uma coisa inédita, pedi, posso, pastor? Pode. Corri lá no armário, catei um figurino, vesti, fui pro culto de oração, violão, voz e eu. Que massa. Adorando ali com danças, ali na oração, só obedeci. Final do culto. Nada aconteceu. O culto no momento, nada. não. Pois é. Normal. Não, porque você está contando, a gente já imagina. Normal. Começou a dançar, o céu abriu, veio, né? Tudo normal. E aí terminou o culto, uma pessoa veio me procurar. Era uma professora de balé que estava naquele culto. Meu Deus. E ela chegou em mim e falou o seguinte, falou, Lu, que todo mundo já me conhecia lá, ela estava começando aí na igreja, foi no culto de oração. Lu, a expressão e a unção você já tem. Imagine se você unir a técnica a isso, como Deus poderia te usar. Eu falei, amém, eu tenho esse entendimento. Aí ela falou, estou abrindo um projeto social aqui no bairro do lado pela prefeitura, tudo gratuito, balé, jazz, Meu contemporâneo. Deus, olha você é isso. minha convidada para fazer quantas Olha aulas isso. você quiser. Que massa. Você já era adulta, 34 anos. 34 anos eu tinha. 34 anos. E eu coloquei meu coração disposto ao Senhor ali para aprender, para... Não paguei um preço em dinheiro, mas paguei outro preço. É isso aí. Que legal. O preço de fazer aula com crianças e adolescentes. A tiazinha da turma que pagou alguns micos. É isso aí. Mas que obedeceu. Mas por Jesus a gente paga mico. A gente paga tudo. A gente já paga mico por time de futebol. Já paga por, não vou pagar por Jesus, não. Pago tranquilo. Tranquilo. E olha, hoje eu posso dizer, né? Que você obedece, você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o mundo. Excelente, é isso mesmo, é isso mesmo. Seja firme, né? Seja fiel, não desista. Persevere. Foi fácil, não. Não, isso Não é muito foi fácil, importante você não. falar, porque o artista, ele não tem como escapar. Ele tem que fazer arte. Ou ele faz arte ou ele morre. Verdade. É igual o cantor, o compositor, ou eu componho ou eu morro. É igual o professor, ou eu ensino ou eu morro. Não tem jeito, o artista tem que fazer arte. Cara, a Lu, quando ela se lesionou uma vez ou outra aí, né? Nada mais do que 7 vezes, não. Não, Irmão, nada mais que 7 dedos no pedal. Eu falava assim, Lu, pelo amor de Deus, volta a dançar. Porque, irmão, eu sofri, ela ficava inventando pra eu trocar os móveis de lugar, entendeu? Porque o artista precisa se expressar. Sim. Eu aprendi com a Lu, ela falou assim, Kiko, deixa eu explicar uma coisa. A dança é linguagem. Um dia ela falou pra mim, me arrebentou, ela falou assim, Kiko, quem tá triste canta, mas quem tá triste não dança. E eu falei, meu Deus, é verdade. Forte demais. Lu, então é isso mesmo. É essa palavra que você deu. Se disponha, se oferte na mão do Senhor para Ele conduzir. Quando Deus tem um propósito ali naquela arte, na sua arte, Ele vai abrir a porta certa, no momento certo, da forma certa. É só você ficar sensível também à voz dele, né? Ter uma vida de intimidade com Ele que você vai ouvir. Agora, antes de passar para o Guilherme aqui, como que entrou redes sociais? Porque já que você comentou a sua idade, eu me sinto à vontade para fazer esse comentário. Eu tenho 50 anos. É muito difícil eu postar as coisas com a frequência que as minhas filhas fazem. Embora eu sei que eu tenho conteúdo e que eu preciso fazer, não é natural isso. E você cruzou essa linha, você virou essa chave. Como que foi isso? Olha, foi realmente uma virada de chave na minha vida, aquela virada de página que Deus vira a sua vida do avesso. Né? Para eu ter esse acesso à rede social, Deus me pediu meu trabalho secular. Uau! Então, aconteceu algumas coisas e, olha, eu tenho muito carinho pela Igreja da Lagoinha, pelo ministério de lá, né, diante do trono, porque eles fazem muito parte da minha vida, em momentos pontuais e muito especiais. O Diante do Trono faz parte da vida, da história da igreja. Né? Do mesmo jeito que Asaf Borba, Demar de Campos, Diante do Trono, uma época foi trazendo a arca. Fernandinho, Oficina. Existem alguns nomes ali que Deus levantou e marcou a igreja, né? Assim, que não tem como desmisturar isso da história mais, né? E eu estava no congresso de louvor e adoração da Lagoinha, e a Ana Paula foi pregar uma noite, e ela pregou de uma forma muito diferente da passagem de Pedro e Jesus ali, né? Jesus andando sobre as águas e chamou Pedro para sair do barco.
E ela pregou com uma outra perspectiva, né, de você andar no sobrenatural e andar no escuro e só seguir a voz de Deus e tal. E durante aquela pregação, o Senhor falou muito forte no meu coração: se prepara, a tempestade está chegando. Uau. Se prepara. Que é a palavra que a gente não quer ouvir de Deus, né, gente? Vamos falar sério. Exatamente. A gente quer ouvir a bênção tá chegando, o iate tá chegando, já que tava na água, É a né? voz do diabo, A hora né? que fala que é tempestade, Repreender, né? a hora que fala de tempestade, a gente quer fugir pra Tarsis. É, Quer isso fugir aí. pra longe. Pois é, né? E aí fui pra casa com essa palavra no coração e não demorou muito, aconteceu algumas circunstâncias no meu trabalho. Eu comentei com meu esposo e eu já tinha um combinado com Deus que ele iria falar através do meu esposo todo o direcionamento, que ele é meu sacerdote. Falei: Senhor, tudo que o Senhor quiser falar comigo, eu vou perguntar para o Robson e é sim ou não. O que ele dizer, eu vou entender que é o Senhor que está dizendo. Né? Isso e aí... dá um corte polêmico, não dá? Submissão. Você pediria pro seu marido direcionar, decidir as coisas da sua vida? Dá um corte, hein, Jorge? Isso já era um combinado meu com Deus há um tempo, Legal. né? Depois que a gente aprende isso. Então, não foi diferente. Mas aí eu comentei com ele, indo embora para casa em um dia. E eu falei: aconteceu isso. Ele virou para mim no carro e falou: você vai sair desse trabalho. Uau. E não é porque a gente não estava precisando. A gente Entendi, estava precisando. entendi. E era um momento em que o desemprego estava muito alto. Então, não é que eu ia arrumar outro fácil, né? Mas ele falou isso e eu senti uma paz, assim, que não dá para explicar. Eu falei: tá bom, amém. Amanhã eu vou pedir a conta lá no trabalho. E fui. Mas nem sabia que estava relacionada à palavra que Deus tinha me dado. Fui, meu patrão... Ah, você não tinha tido esse Não, discernimento, ok, entendi. Eu achei que você estava sob essa direção. Não. Mas é isso mesmo, No a gente dia a dia a gente não percebe tudo, não percebe. percebe, é isso mesmo. Depois que a gente vai A ver. gente conecta, depois que a gente conecta, é isso mesmo. Isso. E aí eu fui lá, o patrão achou super estranho, não estava esperando, mas amém. Passei um tempo de muita escassez financeira, mas foi nesse tempo de escassez onde a gente falou: não, vamos ter uma qualidade de vida. Pensei na minha família, vou ficar mais próxima dos meus filhos, né? Focar na minha família e vamos ter uma qualidade menor de vida, ok. E nesse tempo eu consegui fazer mais cursos profissionalizantes, né? Na dança, cursos mais avançados, comecei a me dedicar. E o Senhor colocou no meu coração para abrir um canal no YouTube. Eu já fazia alguns seminários pequenos na minha cidade e na região. Presencial, indo e pregando. Presencial. Ok. Eram muito pequenos. E aí, um dia, num grupo do WhatsApp, tinha umas 70 pessoas, mais ou menos, dos semináriozinhos que eu fazia para manter o contato, uma pessoa me pediu um vídeo de um figurino sem costura, que foi logo o lançamento do meu canal, foi isso. Como fazer um figurino sem costura, porque todo mundo, né, é difícil financeiro, quer economizar, é muita roupa, é muita isso. Falei: irmã, aqui no WhatsApp só 3 minutos, não vou conseguir te explicar em 3 minutos, cortar, medir e tal. Ah, Lu, filma, põe no YouTube, manda o link. Cara, olha só. Eu falei: como assim? Eu não conhecia o YouTube. Entendi, você nem sabia o que fazer. Eu nem sabia o Uma que fazer. necessidade que Uau. acabou. Foi uma necessidade. Aí a pessoa de uma outra cidade vizinha, pelo WhatsApp, me ensinou a postar o meu tutorial ali. primeiro vídeo no Loucura. YouTube, Que legal. que nem era Luvidança ainda, o nome veio depois. E esse vídeo eu coloquei lá, mandei o link com muita dificuldade no WhatsApp e ficou lá. Quando eu voltei pra ver, depois de quase um ano, tava com mais de 1000 visualizações o vídeo. Um vídeo, sim, totalmente aleatório. Não, e muito específico, nichado pra caramba. Figurino Porque- pra dança na igreja. Exatamente. Aí quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa para alcançar as pessoas, né? Que eu não tinha noção. Aí Deus falou assim: é aqui que você vai entrar, é aqui que eu te quero. louco. Então começa a compartilhar um pouco mais de conteúdo, aquilo que você sabe. Aí você começou a monetizar. Depois, pois é, depois você eu foi não sabia aprendendo nada disso. Aham. E aí eu comecei a colocar lá com essa intenção de ajudar os outros ministérios. Nunca imaginei que ia chegar nos mais de 100 mil inscritos do canal. Onde? 100 mil onde? Fala No pra nós. YouTube. YouTube. É, no Que YouTube. é o que paga melhor, tá? Pra quem... É, isso Mas é. agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Nós Fala, vamos conversar fala. sobre Ixi. isso. Aham. Direitos autorais. Ah. Quem trabalha com dança usa música. E o que acontece quando você usa a música de outra Corta, pessoa? Corta, o YouTube corta. Você não tem monetização. É. Então, eu acho uma injustiça, eu vou falar aqui.
Uma injustiça, tinha que ser meio a meio. Porque a pessoa que vai acessar o meu canal, ela tá interessada na dança e não na música. A música é ali, né? Ou até você tá promovendo mais ainda Sim, a música da a pessoa. música da pessoa. Mas quando eu uso música nos meus vídeos lá no YouTube, a minha monetização é zero. Vai tudo pro autor e tal. Então, gente, não sou rica. Eu tenho mais de 100 mil seguidores, mas eu não Mas ganho. pode ficar. É só parar de pôr música, fica só no beat ali, ó. Traz o... Aí alguém vai fazer um tecladinho assim. Exato. Pastor, o que me sustenta não é o YouTube, é o que vem depois. Sim. Então, o YouTube, as portas que ele abre. O YouTube deu uma visualização que eu não imaginava. Né? Teve um dia que eu recebi, foi a primeira vez que eu assustei. Né? E eu não tinha noção do que Deus queria fazer. Nada. Eu acordei com uma mensagem no meu WhatsApp com um número muito louco, que eu nem sabia o que era número internacional na época. E eu achei que fosse vírus. Eu virei pro Robson e falei assim, golpe, é golpe. É golpe, é vírus. Eu falei, olha aqui esse número aqui, acho que é vírus. Ele olhou pra mim e falou, ai menina, é internacional, vê o que é. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tinha 3 áudios e quando eu toquei o áudio, era uma ministra de dança lá da África, de Angola, que mandou mensagem pra mim agradecendo os meus vídeos no YouTube, que estava edificando a vida dela e ajudando o ministério dela lá em Angola. É porque ela fala português, eu fiquei assim, em choque. Eu falei, meu Deus, eu achava que eu estava só aqui no estado de São Paulo. Meu vídeo está indo para a África. E aí que eu comecei a ter noção do que Deus estava fazendo, né? E aí eu não tinha estrutura, eu comprei uma escrivaninha usada para colocar na janela do meu quarto, eu apenas obedeci. Que legal. E a gente estava num período muito de escassez financeira. Eu contei esse testemunho na minha aula hoje. Teve uma vez que eu gravei um vídeo pro meu canal, ele tá lá até hoje, com a água cortada da minha casa. Uau. Ninguém imagina isso. É isso mesmo. Ninguém imagina. A gente obedece. Para que eu esteja vivendo isso hoje, um dia eu saí do meu trabalho e eu fui viver com muito pouco. Mas é legal isso, porque eu acho que é uma grande mensagem. Você fala, eu simplesmente obedeci. Não, obedecer não é simples. Não. Obedecer não é simples. Obedecer, mas obedecer é a melhor característica que um pai vê no filho, ser obediente. O filho pode ser talentoso, pode ser tudo, mas se ele for desobediente, ele entristece. Então a obediência é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Mas o YouTube, é isso que não ganhamos dinheiro, eu quero ver o cara que tem série na Netflix. Ixi, Jesus. Esse então deve estar voando de jatinho, andando de iate. Com certeza. Artista. Você já deu um insight de que o teatro entrou na sua vida aí nessa época ali. Foi antes da separação dos meus pais, assim. Querendo ou não, o teatro tem uma coisa a ver com psicodrama, enfim, com psicologia e tal. Mas como eu falei, fora, terapêutico, né? Gritar, pular, se expressar. Isso uma mesmo. coisa, principalmente numa fase que eu tava ali entendendo o que era o mundo, então saber expressar minhas ideias e tal me ajudou muito, mas ainda não era suficiente. Que eles precisavam alcançar minha vida, como não é suficiente pra ninguém, né? Isso, como então, nada vai suprir isso. Pode enganar por um bom tempo. Né? Exato. E aí depois que eu entrei na igreja, eu fui primeiro pra Metodista, fiquei muito pouco tempo lá, e aí fui pra Universal. E a Universal é uma grande mudança, né? Assim, um pulo gigantesco. De prática, de culto, de tudo, total. Né? E na Universal, a visão deles de teatro era uma visão... Foi lá a primeira vez que eu fiz teatro na igreja, vamos falar assim. E aí eles falavam assim, não, você não pode fazer curso de teatro. E aí eu fiquei assim, mas eu faço curso de teatro desde que eu sou pequeno, sabe? Isso me conflitou muito. E aí na época, enfim, falaram que eu não podia fazer o demônio, umas coisas assim, mas eu acho que foi o meu primeiro contato. O primeiro vídeo que eu gravei na igreja eu era um demônio. Num vídeo que eu nem lembro o que aconteceu. Eu lembro que tinha... Era um life house, mas um life house mais pra internet. O que é um life house, Life house é a pantomima, irmão. Todo mundo tem, sabe a pantomima que aparece lá? Não, para, que já puseram nome em inglês na pantomima. Não, chama Life House, que é a pantomima. Sério? Já tava... Essa mesmo. É essa, chama Life House. Todo mundo faz teatro na igreja já fez Life House. Eu já fiz. Todo mundo já fez Life House. Eu fui a menina lá que era influenciada. Aí, viu? Eu sempre era a morte. Não sei porquê. Life House é o nome da peça. Eu tô achando que é estilo. Não. Agora que eu entendi. É o nome da pantomima. Desculpa, gente. Deu uma bugada aqui. É falta de café. Eu tô em abstinência essa semana. É o nome da pantomima. Eu até brinco nas minhas aulas também. Eu falo assim: quem nunca fez Life House que atira a primeira pedra. Exatamente. Todo mundo que foi. A gente tinha aqui
As outras, porque começou um pouco antes, né? Sim, sim. Há 30 anos. Então a gente tinha o Shine Down, que é... Tinha as da Jocum, né? Da Jocum, que todo mundo fazia também. A Lifehouse eu acho que ficou a mais famosa, assim, de Foi. todas. Que popularizou. Teve uma época que todo mundo fazia e tal. Toda praça que você ia, que tinha teatro, era... É bom que a gente tá faltando um demônio aí. Quem já fez Lifehouse? Exato. Pronto, vem. Vem. Eu fiz Lifehouse, só que aí depois eu saí da Universal e aí eu fui pra uma igreja... Era uma vertente da Sal da Terra. Entendeu? Eu tinha uma igreja que tinha saído da Sal da Terra. E foi lá que eu, inclusive, tive essa conversa e tal. Mas, enfim, e aí eu sempre fiquei nessas dualidades. Isso em São Paulo? Não, isso em Uberaba. Eu sou de Uberaba, gente. Sou mineiro. Tá. E aí eu sempre fiquei assim, mas será que eu continuo fazendo teatro fora da igreja? Será que não? Essa tensão que a gente fica. Ainda mais eu queria seguir Mas a Sal da Terra profissão. sempre teve teatro, arte, né? Mas lá eles me incentivaram muito. Foi ali que eu comecei a aprender isso. Só que eu ainda tinha um conflito. De saber, era essa a minha profissão que eu queria fazer? Será que isso ia conflitar? Porque sempre quando aparece um ator, todo mundo fala, e a cena de beijo? Como é que você vai fazer com a cena não sei o quê? Entendeu? E aí você tem que lidar com todos esses dilemas. Eu era um menino de 15, 16 anos que queria fazer teatro, queria ser ator, mas não sabia nada disso. Mas tá bom. Cheguei a fazer algumas peças na igreja, mas eu me lembro que um momento que marcou muito foi ver o Kaique. Entendeu? Foi ver o Kaique fazer o Jardim do Inimigo, do Giovanni Si. Que assim, igual a gente falou do Azaf... Que é brilhante aquela peça, que ela é disruptiva, exato, ela é fortíssima. falar. Igual a gente falou do Azaf Borba, do... Quem mais você citou? Ademar de O Kaique, principalmente, vou colocar aí, o Jardim do Inimigo tem uma importância pro teatro no contexto cristão, no Brasil, muito forte. Que é assim, histórica. Foi o que estourou eles, promoveu eles, né? Foi histórico. Ele tem uma importância de levar... As igrejas começarem a pensar teatro. As igrejas começaram a falar assim, poxa, pode fazer Saiu do teatro. presépio, né? Exato. Saiu do presépio. Saiu da cantata de Natal. Saiu da cantata de Natal. Entendeu? Que a gente pegava a tiazinha ali, não sei o que, pegava a moça que tava grávida, pronto. É isso aí. Entendeu? Então tem uma importância. Eu lembro de ver aquilo e eu chorava. Chorava copiosamente. Entendeu? Eu chorava. O Kaique é top. Entendeu? O Jardim do Inimigo me pegou muito. Eu acho que assim, tanto que eu ainda considero a melhor peça deles, assim. Claro, tem outras, e agora eles estão investindo em musical, mas muito bom. Acho que ninguém vai... Porque marcou uma época, marcou uma geração, exato, assim. exato. Então, eu lembro que eu chorava muito. E aí eu virei e falei, peraí, não, é isso que eu quero fazer, eu vou conciliar com a minha carreira artística. E fui pra São Paulo. Só que ir para São Paulo, eu precisei de muita estrutura de igreja. Para todo artista, né? Ainda mais trabalhar no meio que não é cristão. Até conversei uma época isso com a mas deixa eu falar uma parada aqui. Eu acho justa aquela pergunta. E o beijo, e a cena... Eu acho justa. Justo? Sabe por quê? Porque as pessoas têm uma tendência... As pessoas não entendem que a arte é transcendente. A arte é transcendente, a arte é espiritual. Qualquer arte, uma tribo indígena que nunca teve contato com Deus, ela dança, se pinta para a sua divindade. Então a arte, ela não é desconectada da espiritualidade em nenhum lugar. Tanto que esses dias eu estava vendo o Matrix, que é de 2000, 2001, 99, por aí. Ou seja, sim. há 20 e poucos anos. E a sinopse do Matrix é um tempo onde a inteligência artificial está dominando o mundo e um universo paralelo. Cara, isso é profético. Total. Porque é o que nós vivemos hoje e estava sendo profetizado lá. Então os filmes são proféticos, as músicas... Caramba, a minha geração foi pastoreada por Renato Russo. Entendeu? Cara, a gente era pastoreado pelo Renato Russo, cara. As pessoas acham que a arte ela se equivale a qualquer emprego secular. Cara, não se equivale. Eu já tive ovelha na igreja que era camareira de motel. Eu falava, não tem problema, você é camareira de motel. Agora, se o cara falar, pastor, eu quero trabalhar em arte assim, eu falei, velho, não faz isso. Entendeu? Porque a gente tem que ser corajoso pra falar isso, cara. A arte não é qualquer coisa. E tem que ter muito... Por exemplo, isso foi uma coisa que eu... precisei muito de um acompanhamento eclesiástico, assim, acompanhamento de uma igreja. Eu acho que assim, para todo artista que quer ser cristão e que vamos falar, tem um chamado de atuar para não cristãos, de fazer filmes, fazer séries, enfim, ou até dançar no municipal, qualquer estilo desse jeito, Isso ele precisa estar polêmico amparado. no nosso meio. Muito polêmico. Mas ele tem que estar amparado pela igreja. Isso é muito difícil. Isso não é só polêmico, isso realmente é difícil. Não é uma fórmula fácil. E tem que estar preparado pela igreja. Ele Porque tem que ser dois estruturado. extremos, né? Santo e profano, exato. como lidar? É aquilo que a gente falou hoje. E a tendência de hoje é tratar isso levianamente. Não ter coragem de falar, mano, eu não concordo, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é certo. Eu sempre falo a gente que eu tem não que ter concordo. coragem, mano. Porque, Eu sou só, posicionada. Eu não consigo misturar as duas coisas. Então, É uma visão minha. Eu respeito quem tem outra. Não, eu sei, Mas eu tem não que consigo. respeitar a mesma. Mas a gente tem que ter facilidade para ter papo difícil.
E nós estamos tendo a dificuldade para ter conversa fácil. É verdade. Entendeu? Porque não adianta falar, tudo é de Deus. Não é. Não é. Tem coisa que não tem como santificar. Não tem como você botar a dança do ventre lá no púlpito. Entendeu? Então tem coisa que não dá. Tem coisa que dá, mas tem coisa que não dá. Então eu acho que isso é um papo justo, é uma conversa que precisa ter mais coragem para falar, não concordo, eu penso diferente, por isso. Mas fala da sua vivência, acho que é legal isso aí. Bom, o que Como é que foi o primeiro beijo gay? Brincadeira. Eu ia falar hoje, não. Nossa, meu amado. Ai, Aconteceu assim. Aconteceu, tive Entendeu? que fazer. Era o de novo. Desculpa, gente. Eu sou um palhaço, então. Então não pode fazer esse corte. Não faça esse Pode corte. fazer esse corte. Enfim, vamos lá. Se eu não tivesse sido bem amparado, isso eu tenho completa noção, se eu não tivesse sido amparado da minha igreja, de ter pastores cuidando de mim, pessoas orando por mim, eu já teria virado liberal, assim, isso aí eu tenho total noção, eu já teria mesmo. Eu tive uma fase que eu quase quis flertar com liberalismo, e aí eu precisei de alguém me dar Não uma tem nada a ver, é disciplina muito forte, pô. Como assim? Tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. É muito forte, cara. Muito forte. Entendeu? Então, e eu quase fui, se eu não tivesse alguém pra me puxar, eu ia. Eu tenho certeza que eu ia. Entendeu? Então, eu acho que o cristão sempre vive nessa tensão. E uma coisa que a gente falou muito, até com a pastora Adriana, é da igreja se preparar para mentorear artistas, para preparar artistas, para discipular artistas, para os artistas estarem preparados para lidar com qualquer dilema que seja. Entendeu? Qualquer dilema que for colocado. Claro, se ele tem um chamado para ir para o meio que não é cristão, ele precisa estar muito bem preparado, muito para Posso dar um testemunho Fala aí, sobre Lu, um fala diretor aí. de teatro, amigo meu? Muito talentoso, que fazia teatro só na área cristã. E eu fiquei muitos anos sem vê-lo. Uns 5, 6 anos sem vê-lo. Né? E não perdemos o contato. Um dia desses atrás, final do ano passado, eu estava dirigindo meu carro na rua, normal. Ele pareou o carro comigo, em movimento, começou a gritar: Lu, você pode falar comigo? Há 5 anos, mais ou menos, que eu não via. Lembrei do Felipe correndo lá atrás da carruagem do eunuco lá. Desesperado. Eu falei: posso? Encosta o carro. Aquele desespero. Eu falei: gente, o que tá acontecendo? Encostei o carro na rua, ele desceu, ele chegou na minha porta. Preciso que você ore por mim, por favor, ore por mim. Eu falei: vamos orar, o que tá acontecendo? Fomos pra calçada. O que tá acontecendo? A minha vida tá uma M. Você lembra de mim da igreja, né? Falei: claro. Do Thalita Cume, era o nome da companhia dele. Não estou mais na igreja. Fui trabalhar no secular, sou diretor de 2 peças seculares hoje aqui na região. Larguei a minha esposa, meus 2 filhos. Estou com um relacionamento na área da minha profissão ali, que me levou pro buraco. Eu estou falido. Eu não acredito mais em Deus, eu não consigo mais orar. Eu preciso que você ore por mim. Oramos ali na calçada, naquele dia. Ele chorou muito, muito. E quando eu terminei de orar com ele, ele levantou, olhou no meu olho e falou assim: olha, Lu, ontem à noite eu pesquisei no Google como me suicidar. Uau. Porque eu não quero mais viver. Eu não tenho mais motivo, eu não tenho mais razão, eu não tenho mais força, eu não consigo orar. E eu fiquei desesperada, porque eu vi que a condição dele era verdadeira. Eu falei: se eu largar esse moço aqui agora, ele vai ali e vai se matar. Então, e aí? E aí? Posso dizer o que o Espírito Santo de Deus mandou fazer? Leva pra tua casa para ele fazer uma visita pro Robson. Pra quem não sabe, meu marido é acamado. Já vai fazer 6 anos de diagnóstico de ELA, né? Uma doença terminal, degenerativa. E há 4 anos acamado, só mexe os olhos. Uau. Tá totalmente atrofiado. Tudo por sonda. Alimentação por sonda, água por sonda, tá respirando por aparelhos. Tá dessa forma. E eu peguei e falei pra ele assim: você lembra do Robson? Lembro, nossa, baterista top. O Robson era da banda gospel da cidade, né? Todo mundo conhecia. Então, você sabe que ele adoeceu, né? Sei, fiquei sabendo. Vamos lá fazer uma visita pra ele, quer ir lá em casa? 5 minutos de casa eu tava. Vamos lá em casa pra você visitar ele, falar um oi pra ele e tal, né? Eu falei: você tá com tempo? Tô, vamos lá, vamos. E mesmo se não tivesse, ele tá desesperado, né, Lu? Pois é, né? Aí, chegamos em casa, a minha sala virou um quarto de hospital, onde o Robson está, né? Logo na entrada da casa. E ele já chegou, olhou pro Robson, ele tá irreconhecível hoje, não é mais a mesma pessoa. Porque ele tá magro. Super. Entendi. Perdeu toda a musculatura, tá pele e osso. É outra fisionomia, totalmente diferente. E aí ele já começou a chorar. Ele já estava muito sensível, quando viu o Robson daquela forma, começou a chorar, porque ele lembrava dele baterista forte, alto. O Robson é mais alto que eu, grandão, fortão.
E aí, na hora, o Espírito Santo de Deus já me deu a palavra. E eu olhei para ele e falei assim, tá vendo o Robson nessa cama? Ele pode estar com o corpo aqui deitado, mas o espírito dele está de pé. Esse é o Deus que nós servimos. Uau. Ele pode levantar você, independente das circunstâncias que você estiver passando. Aí ele olhou para mim e falou assim, que coisa, né? Eu tô aqui de pé do lado dele, mas meu espírito está morto. Esse é o perigo do artista aí trabalhar na área secular. Sempre vai ter. Esse é o grande perigo. Mas a gente também tem que ter a coragem de enviar missionários. Então, Mas é o que você estava falando. é uma linha tem que muito estar tênue. discipulado, tem que estar amparado. É tênue demais. Não, Tênue. peraí. Todos os que estavam conosco ao longo da nossa história e que foram fazer a aula em ambientes não cristãos, 100% se perdeu. Nós não temos uma história boa para contar, tá? E que não é que tá desigrejado, não. É vida louca. Infelizmente. Mas isso não é só a arte, tá? Isso é a qualidade do crente. Sim. Porque, Claro. ó, eu já vivi a minha vida toda firme, crente, dando testemunho e brigando pela fé onde eu tava. Então isso não justifica. Mas é uma realidade. Nós não podemos negar ela. Mas aí fala você, que Não, o que eu fala acho é o você, eu tô seguinte. agitado, gente, que alegria tá aqui. O que eu acho é o seguinte, eu acho que hoje, acho que vocês têm a concordar comigo, existe um movimento anticristão muito forte. Sim. Entendeu? O evangelho tem sido atacado assim, nossa, de todos os lados. E hoje, por exemplo, você vai, igual, eu fiz uma faculdade pública de artes. Eu fiz cursos, por exemplo, no SESC, em instituições públicas, e já ouvi das maiores atrocidades contra o cristianismo possível. Claro. O que eu entendo muito é de eu ser uma presença fiel ali. Porque, por exemplo, uma vez, recente, 5 meses atrás, eu estava no SESC, numa peça que eu estava fazendo com o meu grupo, e aí uma menina virou e a diretora estava contando que o centro da... Como é que era? O centro de educação... O centro de cultura das identidades sexuais foi depredado. Porque lá tem um teatro, foi depredado. A menina do meu lado, sabe o que ela falou? Primeira coisa que ela falou? São os crentes, com certeza. Aí eu parei e falei, opa, peraí. Entendeu? Crente é uma coisa, eu entendo que realmente existe muito preconceito, obviamente existe. Mas você fala que a gente faz vandalismo, é um pulo gigantesco. Isso não tem sentido. Aí ela, não, mas eu tenho certeza, porque os crentes que eu conheço, eu falei, não, você não tá entendendo. Eu sou crente, você me conhece. Você acha que eu teria condição de fazer uma coisa dessa? É meu perfil, né? Entendeu? Aí ela parou e fez assim, não, você não ia fazer uma dessas. Falei, igual, eu tenho um monte, mas tem muita gente. A maioria. A grande maioria. É. Entendeu? Então por que você tá achando que se eu não sou capaz, você tá achando que os outros... porque tem os que... Mas eles ainda assim não fazem isso. Entendeu? Porque a galera que não faz, infelizmente, tem uma questão de educação, tem uma questão de, enfim, radicalismo, tem várias questões, entendeu? Então, não coloque a gente na mesma caixa. E hoje, eles não estão nem preocupados em saber a verdade. Ela quer jogar a parada pra cair a culpa sobre o grupo oposto. Então, assim, eu acho que ser uma presença fiel, tipo, ser uma luz, entendeu? Um lugar que, querendo ou não, tá cheio de trevas, entendeu? Querendo ou não, acho que a gente pode apaziguar os ânimos. E aí pode chegar uma vez um Kiko, pra essa menina que já viu uma pessoa que é uma luz, o Kiko viria e falar assim, então, agora, tá vendo aquela pessoa que você viu de luz? Agora eu quero te mostrar a verdadeira luz. Porque se ele tem luz, essa luz vem de alguém. Aí, você tá falando de levar a arte com a mensagem cristã em lugares seculares. Sim. Ou você trabalhar no secularismo, assim. É essa palavra que eu vou usar? Então, as duas coisas. Eu acho que esse é o papo. Esse é o papo que não importa se é a favor ou contra. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão aqui de... A experiência que a gente tem é péssima, mas e aí? Aquelas pessoas lá. A gente Como serão alcançadas? A gente precisa... Isso, porque o evangelho está chegando em todo mundo. Mas, entenda, um médico geralmente prega para médico. Ou o médico ouve um médico. Você entendeu? Um milionário, às vezes, é evangelizado porque o outro lá é milionário, jogador de futebol. A sociedade, ela tem as castas, né? Então, o artista, provavelmente, ele precisa ouvir do artista. Eu acho Ou da família, né? Eu acho que tem uma acredito questão. a gente... acredito que a Deixa gente ela tem falar, que- realmente você é tímida mesmo, né, Alana? E eu acredito que a gente tem que ser estratégico. Eu trabalho com artes há muitos anos também e trabalhei muito na rua, trabalhei em muitos espaços, já fui ao hospital psiquiátrico, já fui à favela, já apresentei dentro de centro espírita, já apresentei em muitos lugares, de várias formas. O Rio de Janeiro é muito diferente. Quando eu né, comecei Mané? a trabalhar com
eu tenho uma página chamada Mensagem Arte, que nasceu... Arroba a Mensagem Arte. A Mensagem Arte. Ou arte. Em arte. Em arte. Em arte. Que nasceu, na verdade, né? Eu não tinha o menor interesse em trabalhar no digital. Na verdade, nasceu de um discipulado com uma jovem da minha igreja e a gente começou a pensar em trazer reflexões em formas de vídeo. E eu falei, vamos orar ao Senhor. Primeira coisa que eu falei, porque na pandemia todo mundo falou, é tempo de evangelizar. Eu falei, gente, desde que eu me converti, é tempo de evangelizar. Então não é a pandemia, aliás, né? capaz que a gente se converteu porque alguém evangelizou. E que essa deve ser, talvez, se eu não me engano, a principal função da igreja. E aí um monte de gente, não, vamos pra internet. Eu não tinha entendido isso de Deus, mas conversando com ela, quando passou aquele primeiro ano mais pesado, falei, amém. E eu falei assim, eu preciso de uma direção, de um sinal. E aí eu fui convidada por um amigo que fez faculdade comigo, a primeira faculdade, né, de design gráfico, e falou, olha, aqui na faculdade vai ter um grupo de ouvintes, né, no mestrado em dança. Eu sei que você quer fazer mestrado. E foi uma coisa assim, muito aleatória, mas eu aceitei. Quando eu fui lá assistir a aula, era uma mulher, né, que ela é uma pesquisadora muito conhecida no Brasil, e ela estava falando de dança e tecnologia. E assim, foi uma das primeiras pessoas que começou a falar de dança e tecnologia no Brasil. Eu falei, nossa Senhor, isso é um sinal, né? E naquela aula eu participei de uma mostra virtual. E foi, eu não vou dizer que eu me escandalizei, porque eu já esperava, por ser uma universidade pública, mas aquilo me encheu meu coração de compaixão. E eu descobri que existe um nicho, quando o Mensagem Arte nasceu, foi porque existe um nicho de pessoas que elas não estão nas redes sociais. Existem pessoas que não têm Instagram, parece que não, mas tem. E aí, quando eu comecei esse trabalho, o Senhor foi me mostrando, por exemplo, hoje tem uma plataforma que tem festivais de videodança no mundo todo. E você não vê muitos grupos cristãos fazendo. Por quê? Porque às vezes a gente... não adianta você chegar... Os editais vêm falando mensagem religiosa. A gente sabe que mensagem religiosa eles estão falando. Só é a nossa. Todas as outras são culturais. As outras são cultura. As outras são cultura. A nossa não religião. pode. E eu comecei a falar, Senhor, me dá estratégia para poder entrar nesses lugares sem perder o princípio. Acho que a gente tem que saber fazer com entendimento. Claro, tem pessoas que não devem ir. Eu fui discipulada de uma forma assim. Eu fui estudar com um grupo de teatro secular, que é um dos melhores grupos do Brasil. E eu falei, Senhor, 3 anos eu era reprovada nas audições. Eu falei, amém, Senhor, não é o tempo. Não é o tempo. Quando eu fui aprovada, eu falei, não, Senhor, eu tô pronta. É isso aí. Eu acho que esse é o ponto. E aí a gente tem que ter maturidade de falar assim, olha, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. O ponto não é lá, o ponto é aqui. Sim, isso aí. Então, porque se você se conhece, sabe onde é o seu ponto, você não vai lá, né? Você não vai lá enfrentar, porque a pessoa pensa assim, eu sou super-homem, eu sou muito espiritual, não vou cair. Então, se você aquilo é o seu ponto, melhor você não ir. E aí eu vejo, por exemplo, eu estive nessa mesma faculdade que eu fiz o curso, eu e o Guilherme apresentamos numa mostra de arte, né? Nós fomos as únicas pessoas cristãs que apresentaram ali. E eu falei, gente, como precisava de gente estrategicamente aqui apresentando. E foi muito interessante que a gente apresentou a performance do saco, do sufocamento. No final, a gente não sabia que tinha uma mesa redonda. E a gente não tinha nem se preparado, porque foi uma coisa assim, muito no improviso. Sei lá, 90% das perguntas foram para nós. Olha só. Olha que legal. Lembrando que Guilherme não é esse Guilherme. É o Guilherme. É o Zé Guilherme, que ele participou de outro podcast aqui, que eu não sei quando é que vai pro ar, mas você procura aí que vai estar o outro Guilherme. E aí foi interessante, porque as pessoas se identificaram, elas ficaram assim, e foi muito interessante a experiência. E eu falei, nossa, Senhor, como a gente precisa de gente preparada espiritualmente, é claro, em primeiro lugar, para mim é a base, com a identidade formada. Obreiro aprovado que não tem isso que vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Tô pronto pra pancadaria, irmão. Tô pronto pra perder, inclusive. E eu acho que é uma questão seguinte, né? Eu sempre parto desse princípio. Maldito é o homem que confia no homem. Então o que eu tô falando com isso? Eu não confio em mim mesmo. Isso aí. Eu oro todo dia pra Deus me sustentar. E outra, eu tenho uma igreja que me monitora constantemente, que tá comigo pra me falar assim, você é contábil, seu coração tá aberto, né? Guilherme, fala pra gente da experiência da Netflix, o nosso tempo tá correndo, foca ali. Tá.
Cara, a Netflix foi uma coisa muito louca que aconteceu. Ou assim. outras coisas, porque o papo tá muito bom, a gente tinha que gravar outro, só pra falar dessa polêmica aí, o crente tem que ir, não tem? É porque a gente tem que falar, tem que ser falado, né? Tem que ser falado. Netflix foi uma coisa muito louca, foi muito de Deus, assim, porque eu tava acabado de quebrar o pé, eu fiquei 6 meses parado, eu tava assim, minha carreira tava em Irmão, você não tem ascendência. vida fácil, né? Você tá contando aí, até o cavalo do carroceiro chorou, irmão. Mas foi isso, tinha acabado de quebrar o pé, tava 6 meses paradão. Muito mal, assim, porque eu tinha voltado minha cidade em Uberaba, tinha deixado projetos e tal. E aí, a hora que eu voltei pra São Paulo, era um teste tão bobo. Teste Netflix. Já tinha feito vários, né? Teste Netflix. Eu falei, tá bom, fiz. Aí além de eu passar no teste Netflix, eu passei num curso super concorrido em São Paulo. Aí eu olhei e falei, caramba, cara, peraí, Deus tá fazendo alguma coisa. É real, porque eu tinha orado pra tudo e de repente acontece isso. Fiz o Netflix, foi uma experiência muito legal. É uma série que, vou falar assim, tem uma pegada sci-fi, que é uma coisa que eu gosto muito. O que é sci-fi, irmão? Ficção científica. Não, eu tô falando porque a gente tá acostumado. Eu também não entendo. Mas é legal pra quem tá ouvindo tá saber. Porque a gente vai no linguajar técnico. Claro. Mas ficção científica. Era uma série que é o seguinte, todo mundo era vigiado por mini drones. Ele vai falar muito o que acontece hoje na China. Pronto. Na China ninguém Profético tem... não, né, irmão? Então. Na China ninguém tem mini drones, mas 94% da China é vigiada, como é que fala? Por câmeras. 94%. E aí vai discutir liberdade ou segurança? Porque, segurança realmente, ninguém rouba e sai impune. Mas ao mesmo tempo liberdade. Mas é um pretexto. É o pretexto pra controle, claro. Entendeu? É um pretexto pra controle. E a série você sabe que os eventos hoje, né? Tem crachá? Não tem não, mano. A gente tem as câmeras aí, ó. Já confirmou a inscrição de todo mundo e tal. Sabe que tá entrando. Tudo facial. E foi assim, foi bênção de Deus, eu gostei muito. Netflix... Fala o nome de novo. Onisciente. Onisciente. É louco, tem até o nome crente. Caramba! Tem até o nome crente, a série. Onisciente, cara. E faz todo sentido, né? Porque é a questão da câmera. Sabe tudo, né? E você vê, né? Como a tecnologia hoje tem uma pretensão de ser Deus. Eles querem colocar a tecnologia quase como Deus. Bom, fala pra mim que você não é só uma participaçãozinha, eu tenho que saber o minuto que você passa andando. Cara, eu não sou o personagem principal. Sim, não foi isso que eu falei. Entendeu? Eu sou o que a gente chama de elenco de apoio. Eu tenho fala, eu apareço, eu tenho close, então eu tenho bom. tudo. Então isso aí... É só porque depois vamos assistir um amigo meu. Ele é aquele lá que passou lá atrás. Tem até umas vezes que eu passo, mas aí tem cena que eu falo, tem cena que eu tô ali. Legal. Que massa. E você citou que trabalhou com alguns autores aí, uns caras legais. Essa é até uma coisa que eu até queria falar pra corroborar a nossa discussão. O Antunes Filho, o Lee Taylor é daqui, o Lee Taylor foi o que fez o Velho Chico, fez grandes novelas e filmes, era um cara sensacional. Goiano chama Lee Taylor. Lee Taylor, cara, você acredita? Bem goiano mesmo. É mesmo? Não. Bom. Vai que... Me chama Lee Taylor. E o Antunes foi o melhor diretor teatral do Brasil, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu tive a oportunidade de reconhecer, claro, ele se considerava católico, mas ele tinha muita referência cristã. Inclusive, ele é um dos caras que bateu muito pra falar que a Bíblia é um ótimo, como é que fala? Referencial pra escrever peça. Ele bateu muito nisso, a Bíblia é um ótimo referencial. Mas tem tanto contador de história na Bíblia, irmão. Não, demais. E ele bateu muito, porque hoje a galera não pode, vocês sabem, né? Mas não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com fé, mas tem a ver com o posicionamento dos dias de hoje. E você vê que a Bíblia é artística. Pra caramba, a Bíblia está lotada de arte. Sensacional. Enfim, e uma coisa que eu queria só falar pra acabar nossa discussão é de um cara chamado Kazuo Ono. Não sei quem é da dança se conhece. O Kazuo Ono, ele é aclamado pro meio da dança. Ele é o grande inventor do butô, que é uma expressão artística da dança e tal. E ninguém sabe, mas ele era cristão. Ele era um cristão batista. Só que a galera da dança afoga isso. A galera da dança, assim, não tô falando vocês, tá, gente? Mas a galera da academia da dança afoga isso. E aí, por exemplo, você vê a galera... Ele já morreu? Já morreu. Ah, tá. Morreu com 105 anos. E o cara era cristão, o cara era crente, o cara ia na igreja, o cara falava de que ele tava... Assim, isso a gente tá falando de 1930, o cara falando que tava dançando pra Jesus. Entendeu? Surreal. Sabe? E a galera da dança nunca cita isso. Aí eu tava fazendo uma oficina, aí a ministrante da oficina, que é uma pesquisadora dele, falou assim, não, tem a questão da fé dele, né, que ele era cristão. Eu parei e falei assim, oi? Não, ele era cristão. Falei, mas que tipo, você tá falando católico? Como se fosse algo negativo. Exato. Ela, não, ele era batista. Vamos desprezar esse ponto, né? Mas é desse jeito, ele era batista. A hora que ela falou que ele era batista, eu comecei a chorar. Não consegui mais, comecei a chorar. Porque o cara sempre foi meu ídolo, assim, de artista. E o cara era crente. Eu falei, caramba. É isso, entendeu? Né? Então é uma luz que eu não quero deixar apagar. É uma luz que eu falo, tá vendo aquele cara talvez, lá? Cara, desse ponto dessa discussão aí, talvez, né? Só talvez, que eu acho que cabe mesmo outro programa. Talvez o grande ponto não é o que a gente faz, nem onde a gente faz, é quem a gente é. Exato. É você ter entendimento da sua identidade, mas em momento nenhum vai ser fácil.
No momento nenhum você vai ser, vem pra cá, o crente, vem cá, ora por nós. No momento, né? Mas é muito desafiador isso aí. As nossas experiências são ruins. Talvez é porque as nossas igrejas estão ruins, né? Verdade. Talvez é isso. Gente, eu queria pedir pra você fazer, assim, um epitáfio, assim, né? Deixa uma frase aí pra eternidade. Frase nossa, pode ser de outra pessoa. Hã? Pode ser de outra pessoa, pode ser Não, nossa. não, é a tua última mensagem aí pra quem tá assistindo, ouvindo. Eu acho que é legal isso, você conseguir deixar algo assim pra pensar. Epitáfio eu apelei, né? Foi mal. Eita. Bom, você, Lana? Ai, não sei se eu penso que eu pensaria agora, mas como a gente falou muito de identidade, se eu tivesse que deixar algo, descubra quem você é. Mas você tem que descobrir Em quem Deus, você né? é em Deus. Isso aí. em Deus. Você saiba quem você é no Senhor, porque independente daquilo que Ele te chamar, você vai saber ter sabedoria. Não, eu acho que pra é conduzir. maravilhoso isso, que a tua vocação está completamente linkada à tua identidade. Não tem como. Então, Essa caneta foi criada para escrever. E quem determinou isso foi o criador dela. Não foi ela. Então você quer se descobrir? Se descubra no criador, né? Exato. Olha eu deixando meu epitáfio. Ô, Amém. gente! Bom, o que Deus coloca no meu coração. Peraí, Lu. Dá seu Instagram aí, deixa aí. O meu Instagram é @aalana Soares, pessoal, é privado, gente, tem que mandar o convite. Sorry, né? Sorry, mas é privado. E tem a Mensagem Arte, que é aberto, e tem lá todos os vídeos, tem lá explicando um pouquinho sobre qual é a proposta. Amém. Bom, o que eu queria compartilhar de forma bem simples e pequena, se você se acha uma pessoa improvável, né? Deus é especialista em usar pessoas legal. improváveis, eu sou uma delas. Amém. Uma pessoa tímida por temperamento, né? Uma pessoa que tinha muitos complexos, traumas, tinha medo de câmera, não gostava da sua própria imagem. Ele pega essa pessoa, cura e coloca no lugar de evidência. Mas teve que virar uma chave para isso, porque Teve não é que da virar, nossa geração. Teve que Que é virar mais difícil ainda. uma pessoa acima da idade média, uma pessoa, enfim, com muitas coisas contrárias, né? E Deus pode fazer o que Ele quiser, só você se dispor. Top, maravilhoso. É só você se dispor. Maravilhoso. Amém. Isso mesmo. Queremos nisso. Posso fazer um merchanzinho rapidinho? Claro, pelo amor de Deus, mano. Eu, a Débora Aleixo e o Rodrigo Aleixo, a gente está montando, galera, um curso chamado Caixa de Luz, que é um curso para pensar o que é o ser artista, principalmente do teatro, e tem toda uma base teológica, ministerial, teórica e dramaturgia. Então, fica aí o convite para vocês, @Caixa de Luz TT, T de tutoria, T de teatral. A gente já está lançando um curso e está no Instagram. E Já agora lançou ou está? vai lançar agora em fevereiro. Que massa. Então fica aí totalmente online pro Brasil inteiro e vamos lá, meu epitáfio. Vou falar só uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Francis Schaeffer, não sei se vocês já conhecem. E ele fala, para um cristão, a maior obra de arte dele tem que ser a vida. Uau, cara, foi Arrasou. boa essa, hein? É, Foi boa essa, hein? lindo. Se você não Botar lembrar no que é do status. Francis Schaeffer, fala que é do Einstein ou do Cortella, que todo mundo aceita. Esqueci de dar meu perfil. O seu arroba aí, meu né? arroba. Faz, por favor. @lu.vidanca. Vidança, né? Só que aí não tem o cedilha, né? No YouTube, Lu Vidança. No Insta, lu.vidanca. Ah, legal. Tudo semelhante ali. É. Colocar vai aparecer, Vai né? aparecer. Lu, trabalha a monetização do seu canal. É digno, é justo, tira a música, faz alguma coisa. Isso é muito, muito importante. Nós não temos que ter medo disso. Monetiza pra você ter... Cara, você falou os seus desafios aí, pelo amor de Deus. No mínimo você precisa ter um respaldo financeiro aí pra te ajudar. Eu acho que precisamos... as pessoas, os crentes precisam entender isso e cruzar essa linha aí, dessa questão de dinheiro aí. Porque você sabe, o YouTube paga tipo 1%, né? Mais ou menos 1%. 0,01% das visualizações. Das visualizações. Então, mais ou menos, essa é uma média. Tipo, se você assistir, se tiver lá 1.000 views, então 1% são 10 reais ou dólares. Dólares, é isso que eu 10 falava, dólares, isso é em dólares. Entendeu? Centavos de então, dólares. 1.000 visualizações, Mas já tá. 1.110, acho que é isso, 10. Então imagina, 1 milhão, então assim, acho que é super legal. Tira a música, eu entendo isso. Eu também tenho minha opinião sobre direito autoral, que é mais radical ainda, eu acho que não devia existir. Porque na verdade, no direito autoral de nós cristãos é do Espírito Santo, mano.
Entendeu? Mas é só uma ideia, isso... Eu sou... Tem muitos assuntos que a gente precisa gravar outros. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Tá saindo os spin-offs assim, né? Tá, Tem então, vários mas é temas sério, pensa futuros. nisso, bota só um beat, sabe? Faz isso. Nós vivemos isso aqui, houve uma época que a gente pegou meu Deus, esqueci o nome dela, que ela é pianista, era aquelas pianistas de aula E nós produzimos um monte de música para balé, vendemos os CDs na época pra galera ter música cristã transformada em ritmo de balé das aulas. legal. A gente fez isso pela carência. Pô, a gente não tem, vamos fazer, né? Então vai atrás disso, Lu, sério mesmo. Isso ficou reverberando assim no meu coração o tempo todo. Seu arroba? @Guilherme_Moilacqua. MOILAQUA. Lacqua mesmo, Moilacqua. Legal. Mo de Ô, gente, eu não mouse. me apresentei, tá? Meu nome é Cristiano Torres, meu apelido é Kiko. Eu tenho o privilégio de ser casado com a pastora Lu, né? E a gente tem 2 filhas lindas, então... Mas meu arroba eu não vou deixar, não. Só o deles. Segue a Lu. Lu P. Torres, eu acho que tá o Luciana Ciarrema, sei lá como que é. Porque já tá gravado. Ciarrema que você Entra na acha. Ciarrema que você acha a Lu. Lá. Gente, obrigado demais pela participação. Eu acho que isso aqui é um material que pode ser usado e bem usado, né? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a Obrigada casa de também. vocês. Obrigado ao pessoal aí dos estúdios, Fábrica, né, que tá aí apoiando a gente, nosso Rema Podcast. Eu quero relembrar que ele foi gravado em janeiro de 2024. É estranho a gente falar isso agora, mas vai fazer sentido para quem tiver As gerações futuras. assistindo depois. Janeiro de 2024, Festival Rema em Goiânia. Já se planeja para 2025, para de repente você estar aqui com a gente e viver esse momento de conexão de vários estados, de várias cabeças. Eu ouvi um sábio homem falando um dia que a arte antigamente, ela nasceu nas cidades portuárias. Porque é onde vinha gente de muitas nacionalidades, trocavam experiências e ali tinha os grandes pintores, os grandes escritores e compositores. Faz todo sentido. E é isso que a gente vive aqui, né? Gente de toda tribo, de todo lugar, e isso é maravilhoso. Essa é a multiforme sabedoria do nosso Senhor, né? Obrigado, Alana. Obrigado, obrigada a Lu. vocês, Obrigado, mais Guilherme. uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém.